Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Vanderlei, estarei com vocês agora na disciplina de Gestão Ambiental e hoje nós vamos falar do tema Impacto Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos falar algumas questões a respeito do impacto ambiental, do meio ambiente, desta gestão que é tão importante nos dias atuais. Primeiro eu quero trazer para a gente aqui a diferença entre preservação e conservação. Muitas vezes nós ficamos confusos com essas palavras e eu quero trazer para a gente aqui qual que é essa diferença entre preservação e conservação, quando nós estamos preservando a natureza, o meio ambiente, e quando nós estamos conservando o meio ambiente. Então, o primeiro ponto aqui para a gente identificar essa diferença é a questão da preservação. Quando nós estamos preservando o meio ambiente, nós estamos tratando de assuntos relacionados à proteção da natureza sem a intervenção do homem. Basicamente, é quando a gente deixa a natureza intocável, quando nós não tocamos na natureza, onde nós deixamos ali, por exemplo, as reservas florestais, que tem o objetivo aí, de certa forma, de manter e proteger aí integralmente o meio ambiente. Então, quando nós estamos falando de preservação, nós estamos falando aí, de certa forma, da proteção da natureza sem a intervenção do homem. Quando nós estamos falando de conservação, aí nós já estamos falando de uma maneira menos rígida, né? Como vocês estão vendo aí, onde de certa forma não vai agredir tão veemente assim o meio ambiente. Então, quando nós estamos falando de conservação, nós estamos falando de sistemas mais flexíveis, onde de certa forma tem a intervenção humana. O ser humano pode tocar, ele pode explorar os recursos naturais, os recursos que a natureza dá, mas contanto que ele conserve o meio ambiente. Então, ele pode explorar, mas ele tem que conservar. Para ficar mais claro ainda esse aspecto, antes que a gente entre aí no tema impacto ambiental, no desenvolvimento sustentável, eu trouxe para vocês aqui essa imagem para que a gente possa identificar essa diferença, tá? Então, aqui nós estamos vendo a primeira imagem, onde nós estamos vendo como que funciona a preservação. Então, aqui nós estamos vendo a seguinte placa, entrada proibida, ou seja, é uma preservação, é uma proteção sem intervenção humana. A natureza é intocável, não pode entrar, não pode explorar e nós vamos preservar a natureza sem a intervenção humana. E o que é a conservação? A conservação, essa segunda imagem que nós estamos vendo aqui, que é basicamente a proteção com o uso racional da natureza e num manejo sustentável. Ou seja, o ser humano ele pode tocar, ele pode explorar, contanto que ele use racionalmente, que ele faça um manejo sustentável deste meio ambiente, dessa floresta, desse território aí, tá? Então, preservação e conservação, essa é a diferença. A preservação não tem a intervenção humana, é intocável. A conservação tem a proteção de uso racional ali do manejo sustentável do ser humano. Tá? Para ficar claro, imagine em um museu de artes, quando nós temos uma peça do museu que ela é intocável, ela fica ali em uma espécie de uma urna lacrada onde você só pode olhar e não pode tocar. Aquela peça está sendo preservada. Mas quando a gente vai no museu e pode tocar de uma maneira que não possa quebrar, mas nós podemos tocar sem jogar, sem chacoalhar aquela peça, nós estamos conservando. Nós podemos tocar, mas tem que manter aquela peça conservada. Ok? Dito isso, só para a gente entender aí, para a gente ir aquecendo e entender essa questão da diferença de preservar e conservar.
Muito bem, quando nós estamos falando aí de certa forma sobre o impacto ambiental, nós estamos aqui, nós precisamos de certa forma definir o que é o impacto ambiental. E o CONAMA, que é aí o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele traz uma definição um tanto quanto ampla do que é impacto ambiental e a gente vai entender aí o que é o impacto ambiental. Segundo o CONAMA, é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afeta aí, de certa forma direta e indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população e, de certa forma, que afeta as atividades aí econômicas ou a biota, né? A biota é o conjunto de todos os seres vivos de uma determinada região. Então, de certa forma, o CONAMA ele traz essa explanação, mas depois nós temos uma definição um pouquinho mais suave, digamos assim, que diz que o impacto ambiental é qualquer alteração significativa no meio ambiente ou mais de seus componentes, ou um ou de mais de seus componentes, provocada por qualquer ação natural ou humana que altere as propriedades físicas, químicas ou biológicas aí do meio ambiente. Então, de certa forma, o impacto ambiental é qualquer alteração que vai ocorrer com o meio ambiente, que vai trazer aí, de certa forma, problemas para o meio ambiente. Então, como que isso pode ocasionar? Com a ação natural, com algum fenômeno natural, ou com a ação humana, que é o que acontece e o que é mais comum acontecer. Como que a ação humana? A gente sabe que o ser humano ele agride o meio ambiente, polui, né, o descarte incorreto de lixo. Aí a gente pode pensar aí na questão das fábricas, das indústrias, que com os seus rejeitos, com os seus poluentes, acaba afetando a natureza e acaba causando alterações nas propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente. E a gente sabe que quando isso é afetado, acaba causando problemas na saúde, na segurança, no bem-estar da população, das pessoas no seu entorno. Então, o que é impacto ambiental para a gente sair daqui sabendo? Impacto ambiental significa qualquer alteração no meio ambiente que é causada pelo homem ou por um fenômeno natural, ok? Então, a gente aprende aqui o que é o impacto ambiental. Para que a gente possa continuar aqui o entendimento, a gente vai poder diferenciar o impacto ambiental em 3 escalas. A escala local, a escala regional e a escala global. E como que a gente pode citar como exemplo esses tipos de escala? Ocorreu um impacto ambiental de escala local, de escala regional ou de escala global. Vamos entender aqui basicamente. Então, primeiro, quando a gente fala de impacto ambiental em escala local, nós estamos falando de alguma ação que afeta apenas o próprio sítio ali, as suas imediações. Então, pense no seu bairro, por exemplo, na sua região, aí, no seu bairro especificamente. Acontece um deslizamento de terra. Isso ocorreu por conta de algum impacto ambiental ocasionado pelo ser humano e aconteceu um deslizamento de terra no seu bairro. Isso é um impacto ambiental em escala, de certa forma, local, tá? Porque afeta apenas o próprio sítio, as imediações. Então pensa em um sítio aí, vamos pensar assim, em uma fazenda, que acontece algum impacto ambiental em uma fazenda. É um impacto de escala local. Agora, um impacto regional, um impacto ambiental regional, é quando o impacto se faz sentir além das imediações do sítio onde está ou onde se dá a ação. Um exemplo de escala regional, de um impacto ambiental. A gente tem o exemplo de Brumadinho, de Mariana, dessas catástrofes aí que ocorreram na região ali de Minas Gerais, né? Foi um impacto de escala regional e depois
foi indo para outros bairros, outras cidades, outros municípios e até outros estados. Então, a gente consegue identificar que uma escala em impacto regional é quando é um impacto que se faz sentir em mediações maiores, exemplo, Brumadinho e Mariana aí que aconteceu a tragédia. E quando é um impacto em escala global, esse é mais fácil da gente entender também, porque a gente tem como exemplo aí o efeito estufa, a gente tem como exemplo o aquecimento global, né? A destruição da camada de ozônio, que aí já acontece em escala global, é provocado aí por sérios danos na natureza, isso vai afetar o nosso ecossistema, vai afetar o nosso planeta. Então, a gente cita aí as chuvas ácidas, né? Que vai trazendo destruição. Então, impacto em escala global, a gente pode citar como exemplo aí, obviamente, o aquecimento global, tá? Nós temos aqui um outro adendo, que é a escala cíclico, né? O impacto ambiental cíclico, que é quando o efeito se manifesta em intervalos de tempo determinado. Vai acontecendo só, por exemplo, no período das estações de ano mais quente ou em períodos mais frios, mais chuvosos. Nós temos a escala de impacto ambiental de maneira cíclica, né? Que é cíclico. Muito bem. Para que a gente possa avançar no entendimento, nós temos os fenômenos naturais que não são tidos como impacto ambiental, que é, por exemplo, as tempestades, as enchentes, os terremotos e alguns incêndios florestais, quando não é causado pelo homem, obviamente, né? É um efeito de causa natural, que aí pode ser caracterizado por algum impacto aqui que eu citei, tá? Então, quando é uma causa natural, não pode ser caracterizado como impacto ambiental, e sim um fenômeno natural, tá? Que aconteceu por causas naturais. Obviamente que a gente tem os incêndios que, de certa forma, é provocado pelo homem, né? O aquecimento global, né, as deslizamentos aí de terras, a gente consegue entender as enchentes, né, mas se o homem joga lixo, se o homem não cuida do meio ambiente, do descarte de lixo, obviamente pode causar algum fenômeno natural, mas quando a gente fala fenômenos naturais, nesse sentido, de que não é causa natural, que não pode ser caracterizado pelo impacto ambiental, a gente cita aí as tempestades, que acontecem por causas naturais, enchentes, terremotos e incêndios florestais, tá? Então, esses tipos de fenômenos não podem ser caracterizados como impacto ambiental. Para a gente avançar aqui no entendimento, os impactos ambientais, eles podem ser divididos em vários tipos. Pode ser um impacto estratégico, um impacto imediato, a médio prazo, né, ou longo prazo. Pode ser temporário, pode ser permanente. Um exemplo clássico aqui de impacto estratégico é quando um componente ou recurso ambiental de importância coletiva ou nacional é afetado. Por exemplo, em São Paulo nós temos aí o Rio Tietê. É um impacto estratégico. Por quê? É um componente, um recurso ambiental de importância coletiva e ele foi afetado. Então é um impacto estratégico. Toda vez que nós temos um recurso ambiental de importância coletiva nacional e ele é afetado, nós podemos caracterizá-lo como impacto estratégico. Tá? Então isso que é o impacto estratégico. O Rio Tietê, né, que foi aí de certa forma poluído, e isso foi considerado um recurso ambiental de importância coletiva, então é um impacto estratégico. Nós temos o impacto imediato, quando o efeito de certa forma surge no instante em que se realiza a ação. Então aconteceu de forma imediata ali aquele impacto ambiental. Surgiu no instante em que aconteceu uma chuva, por exemplo. É um impacto ambiental imediato. A médio e a longo prazo, quando o efeito se manifesta depois de certo tempo após a ação. Nós podemos colocar aí, por exemplo, um problema que foi desenvolvido
por conta de alguma indústria que poluiu um rio, né? E isso a médio e longo prazo foi se manifestando e foi, de certa forma, a longo prazo danificando os rios, né? Os mares, as lagoas, os peixes e todo o seu ecossistema. Nós temos o impacto temporário, quando o efeito permanece por um tempo determinado, por exemplo, uma enchente, alguma situação de incêndio que é temporário e o efeito foi realizado por um tempo determinado. E quando é permanente, quando os efeitos não param de se manifestar por um horizonte temporal conhecido. Nós temos um exemplo aí da radiação, né, que pode criar um impacto permanente em uma cidade, em um país, por conta da radiação, né? Nós temos aí o exemplo de Chernobyl, que até hoje, né, há mais de 30 anos, aconteceu aquele acidente em Chernobyl e por conta da radiação, e até hoje o impacto naquela cidade, naquela região, continua e ele é permanente, tá? Nós temos o exemplo de Mariana, de Brumadinho aí, que também até hoje nós temos o impacto disso, o impacto ambiental que continua aí na região, tá? Continuando aqui, nós temos aqui já se encaminhando para o final, alguns relatórios que é realizado quando a gente fala de desenvolvimento sustentável e impacto ambiental, que é o AIA, que é a avaliação de impactos ambientais. O que é isso, né? É um instrumento de política ambiental formado por um conjunto de procedimentos capazes de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistêmico dos impactos ambientais. Tá, o que é isso, né? Quando a gente fala de gestão ambiental, vamos pensar e considerar uma empresa, uma indústria. Para que uma empresa, uma indústria possa funcionar as suas instalações aí em determinado local, ela precisa fazer uma avaliação desse impacto ambiental. Então a empresa vai ser instalada, por exemplo, em Guaratinguetá. Então, naquela região, a empresa, dependendo do seu segmento, ela vai fazer uma avaliação do local para ver se as instalações dela vai causar algum impacto ambiental negativo para a cidade, para a região e para seu entorno. Então é feita uma avaliação de impacto ambiental. Para fazer essa avaliação, nós temos aqui 2 relatórios que são realizados, né? Que são 2 documentos aí de processo de licenciamento junto aos órgãos competentes. Então, o primeiro é chamado de Estudo do Impacto Ambiental, que é o famoso EIA, tá? Depois nós temos aqui, de certa forma, o Relatório de Impacto Ambiental, que é o famoso RIMA. Então, esses 2 relatórios, eles são realizados através de documentos técnicos multidisciplinares e são direcionados à sustentabilidade. O que isso quer dizer? Quando a empresa ela vai abrir ou vai se instalar em determinada região, ela precisa fazer a avaliação do impacto ambiental e precisa ter 2 documentos aí de licenciamento, que é o EIA, que é o Estudo do Impacto Ambiental, e o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental. E por que a gente fala que são documentos técnicos multidisciplinares? Porque esses 2 documentos terão que envolver outras áreas. Vai ter que envolver a área de gestão ambiental, a área administrativa, a área de recursos humanos, os CEOs, né, os representantes das empresas, os sócios, vai envolver a prefeitura, os municípios, ou seja, vai envolver profissionais capacitados também, né, engenheiros, técnicos, o técnico de segurança do trabalho, ou seja, esse relatório ele é multidisciplinar, ele tem outras áreas que vão precisar se ajudar para fazer esses relatórios. Para que a gente possa entender rapidamente, nós temos o documento, né, que é o Estudo do Impacto Ambiental, que é o famoso EIA, e ele apresenta detalhes minuciosos aqui de levantamentos técnicos. Então, quando vai fazer esse estudo, o EIA, né, desse relatório,
ele vai apresentar detalhes minuciosos sobre aquele determinado local. Então vai fazer o cálculo, né, da área, do estudo geográfico, vai fazer o impacto que aqueles resíduos ou descarte de produtos industriais vai afetar a região. Então é feito um cálculo minucioso, é feito detalhes minuciosos para que possa fazer esse relatório. E também o EIA, que é o relatório, que é o estudo do impacto ambiental, é responsável pela coleta de material, pela análise do mesmo, pela bibliografia que respalda o estudo, pelo estudo que prevê as possíveis e prováveis consequências ambientais que podem ser causadas pelo empreendimento, pela instalação daquela fábrica, tá? O outro documento é o relatório do impacto ambiental, que é o famoso RIMA. Ele é mais básico, esse relatório, e ele busca simplificar tudo aquilo que a empresa buscou para fazer nos relatórios anteriores. Esse relatório RIMA é aquele relatório que vai ficar disponível para todos verificarem e ficar fácil de entenderem quais são os impactos ambientais que aquela empresa que está sendo instalada vai ocasionar para o seu entorno. Então, os funcionários, né, da empresa vão ter acesso a esse relatório. De certa forma, a população, a sociedade pode ter acesso a esse relatório e entender como que funciona, né, o impacto ambiental daquela empresa naquela determinada região. Então é um relatório mais acessível para que as pessoas entendam. Não é tão minucioso como o relatório anterior, que foi o EIA, que eu citei, tá? Então, esse relatório também, o RIMA, né, ele consta levantamentos e conclusões que o órgão público licenciador tem a responsabilidade de analisar considerando as condições da obra. Muito bem, para a gente entender como é que funciona esses relatórios, essa avaliação, eu separei para vocês aqui duas imagens. A primeira, a gente vê aqui que o EIA, né, que o estudo do impacto ambiental, ele vai ter aqui a caracterização do empreendimento, o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, análise dos impactos ambientais. Vai ter nesse relatório EIA medidas, né, mitigadoras, preventivas. Nós vamos ter o programa de acompanhamento e monitoramento, ou seja, é um relatório mais detalhado. Já o RIMA, ele vai facilitar todo esse processo de entendimento. Não vai ser tão minucioso. O RIMA vai trazer identificações de um relatório mais simplificado do impacto ambiental que aquela empresa vai causar. Para que a gente possa finalizar e entender, eu separei essa imagem para que a gente possa verificar como que funciona esse relatório. Então, digamos que esse prédio aqui no centro da imagem, que eu estou passando aqui em amarelo, seja uma empresa que ela vai se instalar em alguma região, em algum local. E aí essa empresa, ela precisa fazer a avaliação do impacto ambiental. Então ela vai avaliar, né, ao seu entorno quais são os impactos ambientais que ela vai causar quando ela se instalar em determinada região. Será que ela vai trazer impacto ao meio ambiente? Será que ela vai trazer impacto à sociedade? Será que ela vai trazer impacto às outras indústrias? Será que ela vai trazer impactos de poluição? Então, é realizada uma avaliação ambiental e é realizado 2 relatórios de licenciamento que eu citei, que é o EIA, né, que é o estudo do impacto ambiental, e o RIMA, que vai facilitar o entendimento para todos. Então, vamos pensar na gestão ambiental agora. Como que eu vou fazer a gestão disso? Eu vou buscar profissionais, eu vou buscar outras áreas para que se possa fazer esses relatórios de licenciamento, eu vou buscar identificação com o governo, o estado, o município, a prefeitura, para verificar se a minha indústria que eu vou instalar, ela vai trazer algum impacto ambiental para meu entorno, e eu irei fazer 2 relatórios, que é o RIMA e o EIA, que foram os que eu citei anteriormente, tá? Então, pessoal, basicamente
quando a gente fala de impacto ambiental e desenvolvimento sustentável, nós estamos tratando destes assuntos que é de suma importância para a gestão ambiental. É um assunto que está extremamente em pauta, onde as empresas precisam se adequarem, onde as empresas precisam cuidar dessa gestão ambiental para que elas possam cooperar e contribuir para não afetar negativamente aí o meio ambiente, ok? Eu deixo para vocês agora essas perguntas, tá? São 6 perguntas. Primeiro, qual é a diferença entre preservação e conservação dos recursos naturais? Falei lá no começo do slide. Segundo, como a resolução do CONAMA define impacto ambiental? Terceiro, cite um exemplo de impacto ambiental em escala local, regional e global. Eu citei para vocês alguns exemplos aí, mas vocês podem citar aí 3 exemplos de cada um dessas escalas, de cada uma dessas escalas. A pergunta 4, o que é o impacto estratégico? Eu também citei, qualquer coisa vocês voltem um pouquinho o vídeo, eu expliquei a respeito disso. A pergunta 5, como é definido e como está composto o AIA, que é aquele relatório lá, e é nada mais nada menos do que a avaliação do impacto ambiental. E a 6, né, a 6ª pergunta, qual é a diferença entre EIA e RIMA, que são os relatórios de licenciamento aí para a questão da gestão ambiental, ok? Dúvidas, entre em contato comigo, é só me perguntar, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.